a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião aqui na Casa FECOV, mais uma vez uma reunião virtual, feita através do nosso Facebook. Então, a gente dá as boas-vindas a todos vocês, que nosso Pai Maior continue nos iluminando sempre. Hoje nós temos a palestra do nosso Silvio Mendes, então nós vamos começar a nossa reunião abrindo o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aberto ao acaso, tá? A lição de número 96, diversidade. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, Coríntios 12, 6. Sem a luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam a luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é o curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana, e por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo reditivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, essa nossa lição de hoje, ela fica para a nossa reflexão. A gente vai fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos irmãos que elevem o pensamento ao Pai Maior. Pai de amor e bondade, Jesus, grande amigo, espiritualidade, nossos mentores. Começamos mais essa semana, começamos mais uma reunião aqui da nossa Casa FECOV, pedindo ao Mestre que continue nos direcionando em nossa caminhada, nos esclarecendo dos teus ensinamentos, para que possamos compreendê-los e colocá-los em prática em nossa vida. Pedimos, Mestre, que continue abençoando todas as tarefas que a nossa Casa FECOV terá hoje e das demais casas espíritas também. Pedimos, Mestre, que direcione o nosso expositor da noite, o nosso Silvio, para que ele possa nos passar o seu estudo
as suas informações com clareza e objetividade, para que ao final possamos ter aprendido e compreendido esta lição de hoje, esse tema que vamos estar debatendo. Agradecemos por todo o apoio. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Meus amigos, a gente vai passar a palavra para o Silvio, tá? Que vai fazer o nosso tema de hoje. E a gente pede a vocês que, caso queiram fazer alguma pergunta, né, ter algum comentário a ser feito, é só colocar no chat que a gente vai passando para o Silvio. Se não for durante a palestra, a gente passa no final, que a gente vai ter um tempinho reservado para as dúvidas, para que ele possa esclarecer. Ok? Então, a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. Meu amigo Silvio Mendes, bom estudo, a palestra toda sua. Estamos aqui se precisar de alguma coisa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, companheiras e companheiras. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. O tema sobre o qual nós vamos refletir, meditar nessa noite é dentro do lar. Todos nós sabemos da importância da família, da importância do casamento, da importância da paternidade, de tudo que se relaciona à família para a nossa evolução espiritual. A doutrina e o Evangelho de Jesus sempre nos trazendo esses conhecimentos sobre os quais nós precisamos refletir sempre, buscando aprimorar essa nossa tarefa com vistas ao nosso crescimento pessoal e, na medida do possível, transmitirmos esses conhecimentos aos irmãos que transitam conosco e que se mostram receptivos a esses assuntos. Dada essa importância da família, as casas espíritas, o movimento espírita, tem uma preocupação muito grande em trabalhar, em estudar esse tema. E a nossa casa, desde que a FEB lançou o Departamento de Família, ela vem trabalhando esses temas, inclusive, como vocês puderam ver nesse mês de aniversário da FECOV, nós temos um departamento de família, exclusivo de família, para a abordagem desses temas. E na última segunda-feira de cada mês, o tema que nós sempre abordamos é um tema relacionado à família. E o de hoje é dentro do lar. Para fazermos os nossos comentários, as nossas reflexões, eu vou utilizar hoje o livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, e A Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. Nós pegamos alguns tópicos, alguns parágrafos para objeto das nossas reflexões de hoje. Então, nós vamos primeiro, como o tema é dentro do lar, vamos conceituar o lar. Desde já deixando patente que nós não podemos fazer mais essa confusão entre casa e lar, né? Casa é a estrutura física, são as paredes que nos abrigam. Lar, nós vamos ver hoje, é diferente de casa. E nessa noite nós vamos ver a importância que nós devemos dar com maior relevância é o lar, mais do que a casa, não é? Então nós vamos, o Rodolfo Caligares, ele cita André Luiz,
dentro de uma das melhores definições que eu já vi de lar. É do livro Nosso Lar, do capítulo 20, de André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele diz o seguinte: o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, ele busca na geometria a figura para definir, para conceituar para nós o lar. Então, ele fala de uma reta vertical e de uma reta horizontal, formando, assim, um ângulo reto, né? Então, ele fala assim: o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Olha que figura maravilhosa, né? A mulher formando essa linha vertical, o homem a linha horizontal, significando que a mulher trabalhando a mais a espiritualização, mais o sentimento, mais essa verticalização, esse caminhar para Deus, e o homem, esse caminhar na linha horizontal, cuidando mais das coisas comuns, das coisas materiais. Mas hoje nós já sabemos que homem e mulher dentro do lar, as funções se entrelaçam, as funções de um são tão importantes quanto as dos outros. Não há mulher mais hoje, especificamente nessa parte da espiritualização, e o homem no aspecto material. Tá? O homem também agora já passa desse campo horizontal para trabalhar com mulher no campo vertical, assim como a mulher também, dadas as necessidades materiais da vida, ela também vai em busca dos recursos materiais, auxiliando o homem. Né? Então, André Luiz fala que o lar é esse ângulo reto, né? Esse sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Né? Por quê? O lar não é algo que nós decidimos criar aqui, depois de reencarnado, num determinado momento da vida, quando chega a mocidade, a juventude ou a maioridade. Não. Né? O lar, as bases do lar que nós vamos construir, isso faz parte de um planejamento nosso que começou desde o plano espiritual, quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, quando nós definimos as condições todas individuais do homem e da mulher, as condições em que nós nos encontraríamos, as condições em que nós formaríamos esse lar, quais seriam os espíritos que nós traríamos para compor conosco a nossa família. Tudo isso obedecendo a um planejamento que aconteceu antes da reencarnação e que vai se concretizar dentro de uma determinada reencarnação nossa agora. Tá? Então, o acaso não existe. Né? Tudo obedece a um planejamento para que se atinja os objetivos propostos. Nada é feito casualmente, nada é feito sem uma preparação. Nós podemos até falhar dentro da nossa programação reencarnatória, mas não podemos alegar ignorância, desconhecimento, porque nós participamos ativamente desse processo de construção desse nosso projeto de família. E André Luiz prossegue dizendo que o lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Olha que texto bonito, né? Não é só a união corporal nossa, homem e mulher. O lar implica, sobretudo, nessa união espiritual,
E olha aqui que André Luiz traz para nós o conceito de lar. O conceito de lar é um templo, ou seja, uma habitação do divino. E quando nós falamos em templo, nós lembramos imediatamente de o altar. Então, o lar é esse templo em cujo altar nós, que assumimos a função da paternidade, nós vamos oferecer os nossos sacrifícios. Sacrifício não naquele sentido antigo, lá do Antigo Testamento, mas o sacrifício dos nossos deveres, do cumprimento dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Sacrifício dentro daquele sentido que a palavra etimologicamente nos traz. Sacrifício, sagrado ofício. Sagrado ofício. Porque é aquele nosso dever, é aquele nosso trabalho sagrado dentro do planejamento divino, com a responsabilidade de evoluirmos, de trazermos espíritos a quem nós vamos auxiliar também nessa evolução, nessa caminhada para Deus. Então, é nesse altar do lar é que nós vamos estar pensando exatamente nesse sacrifício. Não sacrifício como dor, como sofrimento, mas como sagrado ofício que não vai nos dar, apesar da renúncia, apesar da paciência, apesar da tolerância, apesar de vários requisitos que vai exigir de nós, mas tudo isso, quando bem cumprido, vai nos dar o quê? Uma imensa alegria de vermos que nós estamos caminhando, que nós estamos evoluindo, que nós estamos progredindo, e ao mesmo tempo que estamos fazendo a nossa caminhada, nós estamos auxiliando outros espíritos a caminharem conosco no caminho de volta para o Pai, no caminho de volta para Deus. E quando nós falamos em templo, falamos de altar, falamos então também de sacerdotes, né? O pai e a mãe, marido e mulher, são os sacerdotes que trabalham nesse templo divino que é o lar. Então nós vamos falar um pouquinho agora com Walter Barcelos sobre a importância da paternidade e a importância da função do lar, que é exatamente a educação desses espíritos que nos foram confiados. Né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele traz para nós o seguinte: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É esta a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Olha como é que a doutrina vai trazendo esses esclarecimentos para nós. Os nossos filhos, na essência, eles não são os nossos filhos. São, tal como nós, filhos de Deus. Quando nós geramos um corpo, quando nós damos oportunidade enquanto pai, mãe, marido e mulher, damos a oportunidade para que um espírito venha à reencarnação, esse espírito é, como nós, um espírito também na caminhada para Deus. Não é? Então, é um espírito que já tem uma bagagem que ele traz com ele. Já tem um histórico. Não é um ser que é criado agora. É um ser que precisa, tal como está acontecendo conosco, ele precisa da reencarnação, dessa reencarnação agora, e de muitas outras reencarnações,
para fazer a sua evolução, para fazer o seu progresso. Então, os nossos filhos, nós precisamos entender isto, e esse entendimento abre um campo muito grande da nossa percepção de que esses espíritos não são nossos filhos. Eles são filhos de Deus, são nossos irmãos em evolução. Então, nós não temos a propriedade deles. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 582, ele nos esclarece que Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Então, essa é a finalidade nossa enquanto pais. Receber sob tutela este espírito ou estes espíritos e cumprirmos a nossa missão no sentido de encaminhá-los, de dirigi-los ao caminho do bem. E Kardec fala que quando esse espírito chega nessa condição de criança, ele está propenso a receber a nossa modelagem enquanto pais e mães. Os amigos espirituais dizem que até os 7 anos, esse espírito, ele é mais receptível, é o momento mais receptível deles para receber as nossas orientações, os nossos encaminhamentos, a formação do seu caráter, a prepará-los definitivamente para a vida. É nesse período de 0 aos 7 anos é que o alicerce da existência desse ou desses espíritos está sendo formado. Eles são bastante moldados para isso. Claro que ele tem todo um livro escrito, tem várias passagens, mas nessa reencarnação é uma nova página em que esse espírito ou esses espíritos vão escrever um novo capítulo em suas vidas. E nós, enquanto pais, vamos orientá-los dentro disso aí. Então, daí essa importância da presença, do carinho, do afeto, do amor, da modelagem de todos esses espíritos nesse período de 0 aos 7 anos. Claro que esse processo, ele ultrapassa os 7 anos. Mas, como diz Emmanuel lá no Consolador, dos 7 aos 12, 14 anos, essa tarefa fica mais complicada. Porque esse espírito começa a assumir a sua personalidade, a sua individualidade. E ele fala que se esse trabalho nós descurarmos dele nesse primeiro período, até os 14 anos, aí vai ficar muito mais difícil depois dos 14 anos, porque aí o espírito já assumiu todo o seu passado. E se for um passado de erros, de desvios, de quedas, corre o risco de, nesta reencarnação, não alcançar o sucesso que se pretendia dentro da programação reencarnatória. Então, Emmanuel fala que se ele não aprender agora, muitas vezes, após os 14 anos, eles não estarão receptivos ao processo educativo que nós vamos levar para eles. E Emmanuel fala que muitas vezes, nesse caso, somente a dor será o veículo, o instrumento capaz de remodelar esses espíritos aí. Ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 385, ele esclarece o seguinte: a infância tem ainda outra utilidade.
Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Então, nos alertando para essa atenção que nós devemos dar à primeira infância, né? Que é nesse momento que nós vamos trabalhar para reformar o caráter desses espíritos e reprimir as suas más tendências. Daí a necessidade de nós, enquanto pais e mães, estarmos próximos e muito próximos desses espíritos, nossos filhos, para observá-los. É nesta fase que eles estarão manifestando, começando a manifestar muito daquilo que eles trazem de vidas passadas. Se nós nos mantemos distantes deles, com a preocupação primordial com a casa, com a preocupação primordial conosco, com a preocupação primordial do nosso bem-estar, delegando para terceiros, para os avós, para a empregada, ou para as professoras, as educadoras nas escolas, nas creches, a função que é paterna e materna, nós não teremos tempo e condição de observar esses espíritos no seu dia a dia, quando eles começam a se manifestar. É importante. É claro que diante, sobretudo num tempo moderno agora, em que as necessidades materiais são maiores, é claro que muitas vezes a mãe e o pai precisam, os dois, deixarem o lar para buscar o pão nosso de cada dia. Mas nós precisamos, diante dessa necessidade, esforçarmos um pouco mais para dar uma melhor qualidade do tempo que nós disponibilizamos para os nossos filhos, em detrimento, quando nós não temos esse tempo suficiente para isso, nós precisamos melhorar, qualificar melhor o tempo pequeno disponível para estarmos com ele. Tá? Temos que ficar o dia fora, mas ao retornar ao lar para o descanso, nós devemos estar voltados para eles, para a conversa, para o diálogo, para as brincadeiras, para a observação de todos eles, de suas atitudes, de suas emoções, de todas as suas ações. Estar presente na vida deles. Não sermos omissos. Não delegarmos a terceiros uma tarefa que é nossa enquanto pais dessas crianças. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, ele diz o seguinte: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Quando nós assumimos um dever, quando nós assumimos um compromisso, espera-se, como espíritos responsáveis que nós devemos ser, que nós cumpramos esse compromisso. E realmente, nossa situação no plano espiritual, ao retornarmos depois dessa existência, a nossa consciência que estará nos perguntando: que fizeste dos filhos que Deus confiou à vossa guarda? E se esses espíritos
se desviarem, a nossa dor de consciência, com certeza, será muito maior. Muito maior. Então, nós precisamos cumprir os nossos deveres, assumir os nossos compromissos. Pode ser que esse espírito ou esses espíritos que estão conosco acabem se desviando mais lá na frente. Mas diz Emmanuel no Consolador, quando nós fizemos, enquanto pai, enquanto mãe, tudo aquilo que estava ao nosso alcance para educar, para evangelizar os nossos filhos, se eles se perderem, Emmanuel dizem que nós podemos, apesar da tristeza, da mágoa, das lágrimas, deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência do dever cumprido. Que fizeste da criança confiada à vossa guarda? André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na lição 16, Educação, ele diz o seguinte: maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Todos nós gostamos muito também desta analogia do lar como escola. A terra é uma escola. A reencarnação é um período de aprendizado. E o lar é essa primeira escola. E nós, pai e mãe, somos os primeiros professores. Isso não vai ficar apenas nos períodos iniciais da vida desses espíritos, mas é algo que vai percorrer toda a reencarnação nossa, de pais e de filhos. É nessa escola que nós estamos procurando ensinar, mas é aí também que nós estamos procurando aprender. Ensinando e aprendendo, ensinando, aprendendo, buscando novos conhecimentos, tendo novas experiências, evoluindo sempre nessa nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel, lá no Consolador, na questão número 110, ele nos diz o seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, essa fala de Emmanuel lá do Consolador traz para nós de novo, tá? Essa reflexão de que nós não podemos delegar para a escola, para as creches, para o catecismo, para a evangelização, esse compromisso que é nosso. A escola, a evangelização, virão como um reforço, como um auxílio dentro desse processo.
mas o trabalho é nosso, enquanto pai e enquanto mãe. E através dessa observação, como falamos anteriormente, é que nós vamos formando, ajudando a formar o caráter desses espíritos. Vamos procurando tornar esse ou esses espíritos os homens de bem de que fala o Evangelho e que irão constituir a sociedade do terceiro milênio, a sociedade desta nova era, da qual nós estamos no limiar. O Walter Marcelo traz para nós, com certeza nós não teremos tempo, mas ele traz para nós aqui no livro Arte Moral de Educar os Filhos, 20 itens para a educação, relacionado, então, a esse aspecto do lar enquanto escola, dos pais enquanto professores, não é? E do processo pedagógico de educação do espírito, onde Jesus é o nosso mestre maior, é o nosso divino mestre, é o sublime mestre. E o Evangelho, na base, o Evangelho de Jesus, é a cartilha principal na qual nós vamos buscar os nossos aprendizados, a nossa educação. O Evangelho para atuar não só no campo mental, mas, sobretudo, no campo dos nossos sentimentos. Emmanuel, citado aqui pelo Walter Marcelo, diz o seguinte no livro Lindos Casos de Chico Xavier. A lição página ao irmão mais velho. Dá-lhe sempre que possível a bênção dos recursos acadêmicos. Contudo, antes disso, abre-lhe os tesouros da alma, para que não se iluda com as fantasias da negligência quando procura agir sem Deus. Então, esses itens, o primeiro item que Marcelo traz para nós é o seguinte: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que possa amar seu filho em espírito e verdade. Ninguém dá o que não tem. Então, como que eu posso ensinar ao meu filho, ou aos meus filhos, ou a esses espíritos que vieram para minha tutela, se eu não sei amar, ou se eu, pelo menos, não me esforço para viver amorosamente, amando a Deus, amando ao meu próximo, amando a mim mesmo. Os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Eles nos observam e a tendência deles é fazer o que nós fazemos. Filhos criados com amor, certamente serão pessoas amorosas amanhã, quando deixarem o ninho. Estamos muito longe ainda do amor, mas vamos ensaiando, né, alguns aspectos do amor. Vamos ensaiando a tolerância, a paciência, a resignação, a renúncia, o cultivo da prece, o relacionamento afetivo saudável. Vamos trabalhando esses aspectos
E os nossos filhos, com certeza, vão nos observando e, tal como nós procuramos fazer hoje, eles farão amanhã também. Segundo item, faça da sagrada missão paterna um verdadeiro sacerdócio, priorizando muito mais a melhoria moral e psicológica do filho que o corpo e o intelecto dele. Sacerdócio, falamos do templo. Então, priorizar. Nós somos espíritos, nossos filhos são espíritos, e nós precisamos viver como espíritos. E assim sendo, precisamos priorizar mais a melhoria moral e psicológica do filho que o corpo e o intelecto dele. Claro que nós somos um ser uno. Precisamos cuidar também do corpo, cuidar do intelecto. Mas se chegar o momento em que haja necessidade de uma priorização, a priorização será pela melhoria moral e psicológica desses nossos filhos. O item 3. O filho é espírito reencarnado com experiências milenares, carregando boas ou más qualidades morais no arquivo psíquico da mente. Nós falamos lá atrás, né? Esse espírito está chegando, ele não acaba de ser criado por Deus agora, né? Ele é um espírito milenar que está chegando até nós. Muitas vezes, essas más qualidades que ele traz, muitas vezes essas viciações que ele traz, nós precisamos entender que podemos ter um compromisso também diante disso. Nas nossas experiências transatas, quem sabe fomos nós que os desviamos do caminho do bem? Quem sabe fomos nós que o encaminhamos para as viciações, para os erros? E aí agora nós pedimos que eles viessem, esses filhos viessem para o nosso lar, para a nossa tutela, para que nós pudéssemos refazer aquilo que ontem, por ignorância, nós fizemos, que é redirecionar esses espíritos agora para o caminho do bem, para o caminho de Deus. Item 4. Cuide bem do organismo do filho. Boa alimentação, fortalecimento dos ossos, prática de esportes, beleza física, desenvolvimento da força física. Porém, não esqueça que tudo isso, embora importante à vida saudável, você está operando em fatores externos e transitórios que não fortalecem a personalidade espiritual. Retomando, então, esse conceito de que nós somos espíritos e que devemos viver como espíritos, sem descurar os aspectos materiais e humanos da nossa evolução, mas priorizando sempre a personalidade espiritual nossa e dos nossos filhos. Cuidando da boa alimentação material, mas e a alimentação espiritual que nós estamos oferecendo aos nossos filhos diariamente? Estamos trabalhando para que eles se desenvolvam fisicamente, mas e espiritualmente? O cultivo das virtudes, o afastamento dos erros, dos vícios. Nós temos trabalhado esse aspecto também? Item 5. Conheça bem a doutrina espírita, forme bons hábitos e evangelize a si mesmo.
a fim de transmitir de seu coração renovado a luz da educação moral ao filho. Conheça bem a doutrina espírita e evangelize-se a si mesmo. É muito comum nós levarmos o nosso filho para a evangelização, para o catecismo, para o culto, etc. Mas nós, enquanto pais, permanecemos afastados. A nossa intenção é muito boa, mas ninguém dá aquilo que não tem. Nós temos que dar o nosso exemplo. Então, muitas casas espíritas, ao mesmo tempo em que os filhos estão na evangelização, os pais estão numa reunião de evangelização de pais, de estudo do evangelho, de estudo da doutrina. O conhecimento doutrinário, ele lança uma luz imensa sobre todas as questões da vida. Isso facilita muitíssimo o nosso trabalho educacional. O item 6. Estude com disciplina e medite muito mais para apoderar-se da convicção espírita. Com a luz da fé raciocinada, poderá melhor ensinar a doutrina espírita, explicar os acontecimentos da vida, falar do destino e da lei de causa e efeito, deslindar intricados problemas emotivos, eliminar superstições e fantasias na crença dos filhos. Percebam aí, né, que o estudo da doutrina espírita favorece a nossa fé raciocinada, aclara a nossa mente e nos oferece ferramentas para orientar, para educar os nossos filhos. O que traz nesse item aqui é muito importante, por exemplo, que no nosso culto do Evangelho no Lar, nós possamos trazer, a par com a leitura do Evangelho, ou com a página evangélica que estamos lendo, que a gente possa trazer acontecimentos da vida diária do Brasil e do mundo, ou do nosso lar, ou da nossa sociedade, colocar sobre a mesa esses acontecimentos, esses problemas, para discutirmos, analisarmos, envolver os nossos filhos nessas questões, aproveitando o momento para levar o conhecimento, para embasar esses acontecimentos com base no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos, dando oportunidade de refletir sobre tudo isso com uma visão mais à frente, mais alta, mais sublime de tudo que acontece. Não apenas para criticar, para reclamar, para maldizer, mas buscando sempre de todos esses acontecimentos lições para a nossa vida e lições para a vida dos nossos filhos, capacitando-os amanhã a melhor discernirem, a melhor decidirem quando questões semelhantes forem colocadas para os mesmos. Não use somente as faculdades da inteligência, as aptidões técnicas profissionais, os conhecimentos acadêmicos e da cultura popular para instruir o filho. Eles detêm um coração, profundo arquivo psíquico dos sentimentos, que basicamente não prescinde de amor evangelizado e orientação espiritual, a fim de ser a pessoa boa, educada
e feliz que almejamos para ele. Educar não só a mente, mas as emoções, os impulsos, os instintos. Tudo isso além daquela educação formal que ensinamos para eles para se relacionarem entre si, no mundo de relação. Nossos filhos precisam aprender a conhecer seu campo mental, seu campo emocional, seu campo psíquico, seu campo espiritual, para usar essas potências, essas potencialidades durante a sua existência. Tenha a luminosa certeza de que a formação do bom caráter do filho se concretizará unicamente pelos seus bons exemplos no ambiente do lar. Então, essa vigilância constante nós de agirmos com dignidade, com honestidade, com retidão, procurando servir sempre, procurando não prejudicar a quem quer que seja, mas, ao contrário, estamos sempre à disposição para auxiliar o outro. É através desse nosso bom exemplo que os nossos filhos estarão aprendendo. Um bom exemplo, parodiando, né, o ditado popular, um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Vocês lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando uma determinada personagem sai para fazer o seu trabalho de assistência aos necessitados, ela leva consigo a sua filha, para que a filha aprenda com ela e coloque isso em prática logo depois. E ela ensina a filha a doar de si, fazer alguma coisa de si mesmo, e não apenas captar para distribuir, para que a filha aprenda a dar de si para os seres necessitados. Nós estamos caminhando para o nosso final, talvez tenha algumas perguntas. Então, vou ler aqui só mais 2 itens desse. Analise na conduta de cada criança. Oi. Sim. Oi, Rodrigo. Pode ir tranquilo, que por enquanto não tem conversa, não tem pergunta, não. Oi. Tá pode, bom, okay. Pode ir tranquilo, que por enquanto não tem pergunta nenhuma, não. Ok? Combinado, obrigado. Tá bom. Analise na conduta de cada criança más ações, emoções negativas, maus hábitos, más tendências e sentimentos. Más tendências e sentimentos infelizes originados de vidas passadas, aplicando a energia da fé esclarecida e do amor evangelizado para corrigir no momento certo. Então, nesse processo educacional, esses 2 elementos não podem faltar, né? A energia e o amor. Mas a energia da fé esclarecida e o amor evangelizado para corrigir no momento certo. Alegando falta de tempo, não entregue toda a responsabilidade educacional dos filhos à companheira dileta do coração. Aqui está falando que muitas vezes nós, enquanto
quanto pais, sob o pretexto ou a desculpa de estarmos buscando os recursos materiais, sobrecarregamos as nossas esposas, as mães desses espíritos, toda essa responsabilidade educacional. Então, Walter traz, tire tempo de quando em quando para conviver mais intensamente com eles. A infância passa rápido e, deixando de cumprir suas sagradas obrigações afetivas, lembre-se, o tempo não dá segunda chance. E quem já chegou à idade que eu cheguei, que os meus filhos já estão aí na faixa dos 40, chegando aos 50, sabe como isso passa rápido demais. Passa muito rápido. Muitas vezes agora por isso que a gente, enquanto avós, nos chegamos dos nossos netos para realizar aquilo que não tivemos tempo, entre aspas, de realizar no momento adequado. E o tempo não dá segunda chance. Perdemos a oportunidade, perdemos o trem. Chega um momento que não dá mais. Não é fator educativo manter medo doentio ao perigo destruidor das drogas e nem aos traficantes cruéis. O positivo é trabalhar com coragem o mundo mental do filho para que sua força íntima supere a atitude infeliz aos vícios. Me lembro quando eu era viajante, numa determinada cidade aqui do leste de Minas, sempre que eu chegava lá tinha uma frase, num paredão de pedra: adote seu filho antes que o traficante o faça. Muitas vezes a gente, com as preocupações do dia a dia, as preocupações materiais, nós esquecemos, né, do lar, esquecemos dos nossos filhos, não damos a eles a prioridade que eles merecem, e eles ficam soltos, livres. E sempre haverá um amigo, um traficante, um malfeitor, que vai adotá-lo, jogando por terra todo o nosso esforço educacional. E as questões das drogas é uma questão muito séria. Temos que esclarecer, falar sobre as drogas, falar sobre o tráfico, etc. Mas, sobretudo, dar estrutura aos nossos filhos para que ele, como diz aqui, supere a atitude infeliz aos vícios. Que ele tenha autonomia moral para, quando convidado a ingressar neste caminho, muitas vezes sem volta, ele tem autonomia moral para falar: não, isso eu não quero, isso não me serve, isso não me interessa. Autonomia moral. E ele só vai receber isso através desse processo educativo dos seus pais. Nosso tempo está chegando ao final, teríamos outros itens para analisar. Tudo que nós trouxemos hoje dessas duas obras aqui já é do amplo conhecimento de todos nós, mas é sempre bom estarmos relembrando tudo isso, trazendo para o presente, para que a gente faça as nossas análises, para que a gente aprimore os nossos processos educativos. Lembrando sempre que esse processo, ele dura toda uma existência.
quando nós chegamos aos 60, 70, 80 anos, a gente se refere aos nossos filhos como os nossos meninos, como as nossas crianças. E à medida que a gente se aprimora, se a gente se esforça por se aprimorar, apesar do tempo decorrido, nós, enquanto pais, enquanto mães, nós podemos continuar sendo sinalizadores do bom caminho para os nossos filhos. E nós precisamos realmente fazer isso para que, ao retornarmos ao plano espiritual, depois de cumprido nosso tempo, a nossa missão, nós possamos retornar vitoriosos nesse aspecto família, que é, sem sombra de dúvida, depois da nossa evolução individual, do qual o fator família é fator importante, nós possamos retornar ao plano espiritual vitoriosos, cabeça erguida, consciência tranquila de que cumprimos o nosso dever enquanto pai, enquanto pais, enquanto mães. Na medida do possível, auxiliamos a nossa querida Casa Fekov, que é para todos nós o nosso segundo lar. Auxiliemos a nossa Fekov para que ela continue mantendo e aprimorando o seu departamento de família, onde, através dos estudos, das reflexões e das meditações, nós estaremos sempre nos atualizando a respeito de todos esses assuntos transcendentais. Que Jesus nos abençoe, que a paz permaneça em nossos corações, que os nossos lares sigam felizes, harmoniosos, saudáveis e em paz. Que assim seja. Rodrigo? Que assim seja, Silvio. Agradecemos a sua disponibilidade hoje, as suas informações de hoje. Com certeza foram muito válidas para todos nós, né? Mais um aprendizado, né, dentro da nossa caminhada aqui na Terra. A gente agradece a todos também a presença, né, os comentários, os boa noites, né, que tivemos hoje, né, vários boa noites. E nós vamos passar para a nossa prece final de encerramento da nossa reunião de hoje. Então, a gente pede aos irmãos que continuem levando o pensamento ao Pai Maior. Pai de infinita bondade, Jesus, irmão e amado Mestre, agradecemos mais uma vez pelo estudo da noite, por todas essas vibrações de luz, de paz, de harmonia que chegaram até nós. Vibrações essas que vamos estender para os nossos familiares, para dentro do nosso lar, para que tudo fique harmonioso, tranquilo. Agradecemos, Mestre, pelo apoio que os nossos amigos espirituais, que os nossos trabalhadores físicos, espirituais receberam hoje, nas tarefas que a nossa Casa Fekov teve. Agradecemos também pelo apoio que as demais casas espíritas, que ainda estão tendo tarefas também, trabalhos, estão recebendo. Pedimos, Mestre, que continue abençoando o nosso Silvio Mendes, que ele possa se fortalecer cada vez mais na divulgação do seu evangelho, dos teus ensinamentos. Pedimos, Mestre, que abençoe todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco essa noite e que abençoe a nossa semana para que ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. Ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Meus
Irmãos, agradecemos ao Silvio novamente pela disponibilidade, agradecemos a todos pela presença e que Deus nos ilumine e nos guie nessa semana com tranquilidade e paz. Que assim seja. Boa semana a todos e até breve, semana que vem, se assim Deus quiser. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença. Silvio, obrigado, meu amigo. Boa noite.